Olá, que bom ter você novamente comigo para mais um Papo Cabeça no Psiquê Podcast. Sou Maria Cristina de Faria, psicóloga. Adorei ter você aqui para mais um dia com a gente. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, aperta o sininho, deixa o seu like, faz todas aquelas coisinhas assim que a gente fica pedindo para poder fazer o nosso canal funcionar, para fazer o nosso canal circular dentro do mundo que a gente está tentando alcançar e ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Se você quiser, nós estamos no Instagram, psique_podcast. Você pode ir lá conferir todos os convidados ou alguma novidade que a gente vai estar colocando aqui no canal. A partir de amanhã, ou se você também preferir, conferir nosso podcast, está no Spotify. Aí você vai só ouvir e ter o acesso a não só a entrevista que a gente vai ter hoje, mas todos os papos que você não assistiu e está lá para você poder conseguir conferir e aproveitar todo o conteúdo que vai estar com a gente. Gostaria de agradecer imensamente, com muito carinho, a Cowboy Plus, que é uma plataforma voltada para o entretenimento. Olha, gente, vocês não têm noção do tanto que é bonito esse estúdio, o tanto que é feito com carinho aqui pelo Marcelo, o proprietário da Cowboy Plus, e ele está aqui fazendo isso com tanto carinho e proporcionando a oportunidade do Psique Podcast estar indo ao ar para vocês com tanta qualidade. Gostaria também de agradecer a Patrícia Queiroz, lá do Brechó da Chica, que é outro lugar maravilhoso que vocês precisam conhecer, que é a minha personal stylist, que sempre cuida de todos os detalhes para me deixar bonita e de tendo uma aparência bem agradável para poder receber os meus convidados com tanto carinho e com tanto apreço. Um recado para quem gosta de fazer cortes de podcast. Hoje o papo vai ser bacana. E se você se interessar, estou te autorizando a fazer cortes. Eu peço duas coisas. Primeiro, que acabe o podcast para vocês poderem cortar e poder usar isso da maneira que vocês precisarem. E o segundo, preste atenção na hora de fazer o corte para que esse assunto que você selecionou não seja tirado do contexto que foi inserido na conversa. Caso contrário, pode aproveitar o nosso conteúdo, pode aproveitar tudo aquilo que nós estamos conversando e trazendo de interessante para você pensar, dar uma aula, ajudar alguém e poder fazer alguém pensar e evoluir e crescer como pessoa. Essa é a ideia do nosso podcast. E hoje, com tanto carinho e muito preço, estou recebendo aqui Francisco Carvalho. Muito obrigado, seu Francisco, por estar vindo aqui. Não veio, não é daqueles. Teve aí, ó, dirigiu aí na estrada para poder estar com a gente. Obrigado mesmo, Francisco, por estar aqui, né? E ele não veio só de Ribeirão, que é a cidade que atualmente ele está trabalhando, mas despencou lá do Cariri, né? Então veio de longe. Ele tem assim uma história aí, ó, de passar pelo Brasil inteiro fazendo todas essas vidas. Muito obrigado, Francisco, por estar aqui com a gente. Boa tarde, Cristina Faria. Para mim é um prazer muito grande estar com você. Eu recebi com muito carinho, com muito respeito o seu convite, através da sua irmã Amara. Amara é uma pessoa que eu conheci em Ribeirão Preto, uma empresária do mundo artístico, e hoje frequenta a minha casa, minha amiga de verdade, e ela, através dela veio esse convite. Eu fico muito agradecido e honrado em estar aqui. Espero responder à altura aquilo que você me perguntar, tá bom? Ah, que legal. O Francisco, ele é um servidor público, né? Então, é um prestador de serviço a toda a nossa comunidade. Conta um pouquinho o que, que você faz lá nesse serviço lá Olha, de agricultura e pecuária, que hoje é um serviço que está, né, tão falado, né? Esse mundo, né? Para chegar ao Ministério da Agricultura, tem uma historiazinha antes. Então, vamos a Eu ela. com 13 anos de idade, né, eu estudava em colégio interno, Ah, em tá. colégio interno, e ali nasceu não sei se é vocação, mas uma vontade de fazer rádio. Lá no colégio tinha um estúdio, e esse estúdio me foi entregue porque o padre lá, o marista lá, achou que eu tinha capacidade de gerir isso aí.
E que esse é colégio interno era lá no Ceará no estado do Ceará. ou já aqui Não, no estado do Ceará. Eu vim para cá já grandinho. E aí eu passei a anunciar tudo aquilo que acontecia no colégio durante o dia. E pegou e eu gostei muito, né? E ficou. Terminei meus estudos, saí de lá. E aí, Antes de Hum, você sair do colégio interno, já que você falou disso, né? Como é que é viver no colégio interno e não estar dentro da família e de eu estar fui para o colégio interno. priorizando o estudo, né? E não É, contato com família. na década de 60, por exemplo, havia essa coisa de internar um filho, a filha, porque achava-se que você ia lá ter uma boa instrução e tal. Isso, E é verdade, dá não tem a menor dúvida. uma É escolaridade maior, né? escolaridade. Então eu ficava internado e ia para casa uma vez por ano. Meu pai vinha me visitar de vez em quando, mas férias mesmo uma vez por ano. E quero crer mesmo que eu aprendi muito, sabe, uma estrutura muito boa de ensino. Só que o jovem, a cabeça do jovem, ele gira muita coisa e você fica amarrado ali e tem hora que você se rebela. E eu, depois de certo tempo, eu falei, eu não quero ficar interno mais não. E aí saí. Com 17 anos de idade, aí me veio uma paixão louca de ser piloto de avião. Você acredita uma coisa dessa? Piloto de avião. Olha, até interessante, Francisco, você É, falar isso, né? Porque você estava trancado num colégio interno sim, e você quer mais, assim, a sensação de liberdade de liberdade. de pilotar um É, avião que não tem nem limite de é. estrada, né? Você Eu tinha tem um o tio, mundo, assim. eu tinha um tio que ele era piloto de avião da Varig, da antiga Varig, Ah, piloto comercial, né? E de voos internacionais. E ele me contava histórias incríveis da aviação, mas me chamava a atenção muita, era o glamour, né? De ser um piloto de avião. Você conhecia o mundo inteiro, você conhecia mulheres lindas, maravilhosas, e isso me empolgava, eu com encheu o 17. olho Nossa, do eu queria garoto ser de qualquer jeito. trancado de 17 Então, e anos, aí né? o que acontece, Cristina? Eu falei, eu vou ser piloto de avião, sim. E procurei, não é, saber como é que eu podia fazer a escola de piloto. E eu descobri que era no aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, aonde nasceu a Ah, Varig. E aí eu procurei me inteirar como é que eu ia fazer para me chegar lá. E comecei a fazer exames médicos e tal. Quando o negócio estava pronto para mim ir lá, minha mãe chega, minha afinada mãe, e falou assim: eu prefiro vê-lo num caixão do que ser aviador naquela época. nossa, Que mas ali tão assim, foi um banho de firme. água fria, ou isso ou aquilo. E eu larguei e fui estudar, arrumei um emprego, mas Como é que você se sentiu com uma imposição tão eu me pesada adormeci dessa? morto. Eu morri por dentro. Mas a minha mãe era minha mãe. Eu falei, não vou causar o desgosto à minha mãe. E silenciei e fui estudar. Depois arrumei um emprego. Mas eu falei, bom, mas agora eu não quero um emprego qualquer. Eu quero uma coisa que eu quero construir um futuro dentro disso aí. E estudando. Até que eu entrei no banco do Ministério da Agricultura, que é o extinto BNCC, Banco Nacional de Crédito Cooperativo. E graças a Deus galguei, posso até chegar à gerência do BNCC. Eu fui gerente em Ribeirão Preto, fui gerente em Passo, Minas Não, mas Gerais. aí você veio para Aí cá, eu já vim para cá. mas você veio para cá Já vim com, do Nordeste para cá. mas aí você veio por causa do banco. Como é que Não, foi essa? a minha família, o meu avô, parte do meu pai, era fazendeiro do Nordeste, ele comprou fazenda em Goiás e trouxe meu pai para cá e eu vim também. E depois São Paulo, que a minha família do meu pai também tem muita gente de São Paulo. Ah, então Então eu já, você já veio com a vim, já família. vim com a família. Então não foi uma coisa sozinha assim, Não, não, não. eu sozinho Não, eu não, vou não, 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 não. desbravar o Não, mundo de jeito e nenhum, não. galgar Eu situações. sempre tive o apoio da minha família. E aí fui estudar, entrei no banco e passei a prosperar. Eu estava em São Paulo, no banco, quando me veio uma transferência para Ribeirão Preto.
E o rádio? Você vai perguntar, e o rádio, como é que ficou? Não, ficou na minha cabeça, aquela coisa gostosa. E eu, no período que eu fiquei em São Paulo, capital, eu percorri praticamente todas as rádios, entendeu? Conheci muitos artistas e tal. E quando eu estava para ser transferido, isso em 1979, eu era um garoto aí de 26 anos de idade, 27 anos de idade, eu quase que fui trabalhar na Record. Ah, que Ia legal. trabalhar lá como freelance. Mas aí ficou aquela coisa, se eu for para Ribeirão Preto, eu perco essa chance. Se eu ficar aqui, Você perde a eu não sei chance o que é. de ir para o ministério. E aí ficou aquela coisa, né? Vai, não vai. Mas eu falei, não, eu vou para Ribeirão Preto. Fui, abortei, eu falei, bom, piloto de avião já foi, rádio também vai. E eu vim para Ribeirão Preto. Vim para Ribeirão Preto e me dei bem em Ribeirão Preto, daí fui transferido para Passo, Minas Gerais. Quer dizer, o rádio para mim morreu. Mas antes de ir para Passo, Minas Gerais, eu conheci um radialista em Ribeirão Preto tomando café. Chama-se Jovino Campos, que é o pai do Dácio Campos, que é um grande radialista hoje em Ribeirão Preto. E ele me deu a entender o seguinte, que se eu quisesse, ele me jogaria no rádio. Mas o que é o destino? Eu vou transferido para Passo, Minas Gerais. E quando eu estou lá em Minas, mas eu ainda aí passei a alimentar novamente ser radialista. Esse sonho, né? Esse sonho. Ele faleceu. Faleceu e o tempo passou. Aí lá vai você pensar, ai, meu sonho, Meu que morreu sonho de novo. Aí eu fui. Manda o sonho pro hospital, foi pra Estive em UTI. Belo Horizonte, voltei, e aí, definitivo, vim transferido novamente para Ribeirão Preto. Olha o destino, novamente para Ribeirão Preto. E aí, sem querer, eu me encontro com... E aí isso já era 80 e quanto? 83. Não, 83 não. 83 eu ainda estava em Passo, Minas Gerais. Isso foi em 88, isso mesmo, 88, quando eu fui transferido de Passo para Ribeirão Preto. E aí eu me encontro da seguinte forma: o Dácio Campos, que era o filho do Jovino Campos, candidatou-se a vereador, e eu, por amizade ao pai dele, votei no Dácio. Depois ele se candidatou novamente, votei no Dácio. E eu vi o Dácio assim de longe, apenas oi, nada de... Mas chegou uma hora que houve uma aproximação. E quando houve uma aproximação, nós nos tornamos amigos, né? E ele, nessa época, ele estava fora do rádio. Ele tem muitas atividades, ele é biomédico, é o presidente do Conselho Regional de Biomedicina e faz parte também do Conselho Federal de Biomedicina, então um sujeito muito atarefado. E ele estava um período sem fazer rádio. Mas o Chaim, que é o dono do Grupo Tati, chamou de volta para o rádio. Não, vem fazer rádio e tal, aquela coisa toda. E um dia a gente estava tomando chopp e ele falou assim, o que tu acha? Eu falei, eu acho, Dácio, o seguinte, que você deveria voltar ao rádio novamente, mesmo porque você tinha que manter viva o seu pai, né? Um legado que o seu pai deixou. Ele falou, vou ver o que eu vou fazer. Roda 2 semanas depois ele me chama e fala assim, domingo eu vou estrear na Rádio 79. Eu gostaria que você fosse comigo. Veja bem o que é a vida. Eu fui num domingo, 3 horas do programa. Não abri a boca, só fiquei lá sentado. Aí quando terminou o programa, ele falou assim, você gostou? Eu falei, gostei muito, muito legal, uma estreia muito legal. Então eu queria que você viesse de novo aqui no domingo, você vem? Vem, o programa de 9 a meio-dia. Nós saímos de lá para tomar chopp. Legal de novo. Então você vem novamente domingo. Áureos tempos de Pinguim, né? Áureos Nossa tempos do Pinguim, Senhora. né? É 80, Pelo áureos amor tempos de Deus, Pinguim. Meu Deus do céu. E aí veio o terceiro programa. No quarto, aí eu falei, não, peraí, agora eu já estou sendo um intruso aqui, eu não quero isso não. Ele falou assim, não, você está enganado. A partir de hoje você é meu colaborador, você é meu companheiro no rádio aqui, você não vai sair mais. Nessa brincadeira foram 6 anos. 6 anos. E aí eu falei, bom, agora eu abracei mesmo o rádio. Aí ressuscitou o de- sonho lá do hospital, o meu- tirou da o UTI, tirou do... o meu trabalho normal no Ministério da Agricultura, e de repente eu estou me vendo fazendo rádio. Daí saímos da Rádio 79 e fomos para a Rádio CMN, que estamos até hoje. Eu tenho um programa na Rádio CMN no sábado, do meio-dia e meia até às 17 horas, no domingo de meio-dia até às 17 horas, e 2 vezes por mês, um programa noturno,
um encontro com a Seresta. E aí, como se diz, aí pegou e hoje é uma realidade, Hoje faz parte da tua faz vida. parte da minha vida. E me chamou muita atenção também. Foi muito rápido, assim, eu me tornar conhecido no meio, né? Foi muito rápido. Só tenho que agradecer o quê? Agradecer a Deus, que parece que Ele constrói o nosso caminho. Naturalmente que Ele não dá de bandeja e deixa e quer que você fique parado. Você tem que lutar, mas Ele já deixou pronto aquilo que tem que ser. Então, eu ser funcionário do Ministério da Agricultura, que eu amo o meu trabalho, já são muitos anos, tudo que eu tenho eu devo ao Ministério da Agricultura. E depois estar fazendo rádio, que é uma coisa, que é uma paixão que eu tenho, eu não faço rádio para ganhar dinheiro, mas é um compromisso que eu tenho, um compromisso social. Então, eu me sinto uma pessoa realizada. Terminei em Ribeirão Preto também, me casei, né? Enfim, hoje eu estou enraizado em Ribeirão Preto, tenho muitas amizades, e as amizades se estendendo. Conheci recentemente a sua irmã, que virou minha amiga, e agora conheci você também. Um Já é uma prazer. extensão aqui de Rio Preto. Tenho, inclusive, como eu te falei, um irmão que é engenheiro, e conheci uma moça daqui de Rio Preto, casou-se, que é da família Pupim. Portanto, eu me sinto bem aqui, também em Rio Preto, Então, entendeu? sempre seja bem-vindo aqui Tá certo? à nossa É, terra, é né? essa uma coisa, uma trajetória assim pequena, quer dizer, fui tolhido daquilo que eu queria fazer, mas não me arrependo porque eu fiz o desejo da minha mãe. E talvez não desse certo, fosse, vamos dizer, uma aventura de um jovem, porque quando nós temos 17 anos, você já teve, é uma das piores idades que tem, é a adolescência, porque nós brigamos com o mundo, a gente quer mudar o mundo sem ter nenhuma capacidade de mudar o mundo, essa é a realidade. Nós brigamos por um mundo porque nós somos idiotas. A nossa adolescência é uma idiotice sem tamanho. Agora, quando nós nos tornamos adultos, aí sim nós vemos a vida de um outro olhar. Então, eu acho que Hoje olhando é, um piloto, hoje olhando o piloto, né, que era o teu sonho de sim. adolescência, você vê com os mesmos olhos, você Não, vê... não vejo mais. Eu vejo uma profissão como outra qualquer. Vejo que a aviação é realmente uma coisa fantástica, um dos maiores inventos que o ser humano fez através do Santos Dumont. Dizem que é os irmãos Wright, mas não sei não, foi Dumont mesmo que fez. E eu fico extasiado quando eu chego no aeroporto, ver aquelas máquinas gigantes, mas não tenho mais aquela loucura. Eu tinha loucura. Eu ia para o aeroporto e ficava lá horas e horas só para ver o avião subir e descer. Isso é coisa de adolescência. Então, a minha mãe, de onde ela estiver, não se sinta culpada porque talvez tenha me tirado até de algo que não era ser para mim mesmo. Entendeu? Entendi. É isso aí. Então, aí fez a sua trajetória. É Então, minha trajetória. rapidamente você contou. Rapidamente. Mas além de você contar rapidamente, me deixou aqui com um monte de curiosidades. Sim. Primeira, conta para mim o que é o mundo desse Ministério da Agricultura e Pecuária visto pelo lado da regra, da lei, da organização, de como é que você oferece essas regras e leis para nós da sociedade civil. O Ministério da Agricultura, eu acho que seja o ministério mais antigo do Brasil. Porque o Ministério da Agricultura nasceu ainda no Império. Já nasceu no Império. De secretaria e depois tornou-se ministério. O Ministério da Agricultura, o Brasil é um país essencialmente agrícola. É o país do agronegócio, né? E a estrutura está montada em cima do Ministério da Agricultura. Hoje nós temos uma das agriculturas e a pecuária mais desenvolvida do mundo. Hoje nós temos, por exemplo, uma empresa que é filiada ao Ministério da Agricultura, que é a Embrapa, que ela exporta tecnologia para o mundo inteiro. Sim. E hoje nós dependemos praticamente, claro, que a indústria é uma ferramenta muito forte para qualquer país que queira desenvolvimento. Claro. Mas o Brasil, devido ter uma extensão territorial gigantesca e o alto nível tecnológico em agricultura, o Brasil hoje é um celeiro do mundo. É, porque a agricultura no Brasil extenso é diferente lá no Sim, sul, é hoje nós diferente do temos. centro-oeste, diferente do norte, Se você e é pegar, se agricultura, você né? pegar nos anos 50, os anos 40, os anos 50, a agricultura como era no Brasil, era uma agricultura de subsistência. Hoje não. Existe a agricultura familiar, que essa agricultura parece brincadeira. A agricultura familiar, Cristina,
ela é que sustenta nós brasileiros. Sim. A grande agricultura, para valer, não nos sustenta. Sabe por quê? Porque é transformada em commodities. E Nós vai embora, somos, né? nós somos um dos maiores produtores de commodities do mundo, graças ao Ministério da Agricultura. Sem o Ministério da Agricultura, o Brasil não é isso que é. Vibra. Nós tivemos, o último presidente que nós tivemos aí foi o Bolsonaro, não é? Aconteceu o que aconteceu no governo dele. O Ministério da Agricultura vibrou o tempo inteiro com a doutora Cristina, que é uma engenheira agrônoma, hoje é senadora, me parece, e deixou um legado incrível. Você vê que a pandemia mexeu com meio mundo, mas o Ministério da Agricultura manteve-se no alto. O Brasil não perdeu o mercado, isso é muito importante, porque nós dependemos das commodities para fazer o país crescer. Porque quem sustenta nós aqui internamente é a agricultura familiar. Então, o Ministério da Agricultura hoje tem recursos para bancar o orçamento da agricultura de alta tecnologia e tem recursos também para atender a demanda da agricultura familiar. Então, eu vejo que não é por eu ser funcionário do Ministério da Agricultura, é qualquer cidadão brasileiro que procure ver o que é o Ministério da Agricultura, vai ver da importância que esse ministério tem para o Brasil e para cada cidadão brasileiro. E, Tenho muito orgulho de trabalhar lá. o trabalho que é feito lá dentro é só fiscalização, é de tecnologia, o que é que Alta se... tecnologia. O Ministério é dividido em duas partes, né? A parte administrativa, que é a área que eu trabalho, é onde vai gerir todo o sistema do Ministério, e tem o corpo técnico, que é zootecnista, médico veterinário, engenheiro agrônomo e tal, que fiscalizam, orientam, não é? E cuidam também da parte de entrada e saída de produtos, né? Produtos que saem do Brasil para fora e produtos que entram de fora para o Brasil. Tudo isso passa pelas mãos do Ministério da Agricultura, correto? Além de ter os recursos para atender essa demanda que eu te falei, da alta tecnologia da agricultura industrial, que gera commodities, e também da agricultura familiar. Então, é um trabalho extremamente importante, rico, Extremamente importante. minucioso. Ribeirão Preto hoje, por exemplo, não é apenas um escritório do Ministério, é uma unidade técnica regional, e mais do que a unidade técnica regional, porque lá é uma central de certificação. Então, as empresas, para exportar um produto, precisa ter a certificação do Ministério da Agricultura para que esse produto chegue lá fora. E essa certificação, no caso aqui, são várias unidades espalhadas no estado de São Paulo, onde uma é Ribeirão Preto. Então, é mais um serviço que o Ministério da Agricultura presta ao cidadão e ao país em si mesmo. Por exemplo, você vai viajar, você tem um animal de estimação. Você quer levar o seu animal? Muito bem, você pode levar. À medida que você tem uma certificação que esse animal pode sair do Brasil e ir, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Europa. Cada país, você sabe, tem uma legislação. Então, o Brasil aqui, sabendo disso, vai emitir o certificado para atender aquela legislação daquele país. A regra do país que você está pedindo. De lá para cá, a mesma coisa. Então, para você ter ideia, você vai viajar com antecedência, você vai se dirigir ao Ministério da Agricultura, saber, por exemplo, geralmente, né, aqui no Brasil, os voos internacionais saem de Viracopos ou então saem de Cumbica. E lá tem uns fiscais para certificarem. Mas hoje até você pode entrar no site do Ministério da Agricultura, você preenche todos os dados e depois vem a certificação do fiscal agropecuário, auditor fiscal agropecuário, te dando o credenciamento para você sair do país com esse animal de estimação. Quer dizer, então o Ministério da Agricultura realmente tem um olhar muito forte para atender toda essa demanda, tá certo? Então, o trabalho é extremamente importante, até Muito. para poder gerir toda uma organização social que a gente vive hoje. E você veja bem, o Brasil são grandes portos de exportação,
como você viu, o Porto Santos, Porto Paranaguá e Santo, tal. Paranaguá. Ali, o Ministério da Agricultura trabalha em conjunto com a Receita Federal e a Polícia Federal, né? E, além do mais, a fiscalização de produtos é intenso o tempo inteiro, né? Nós temos produtos, por exemplo, que os fiscais dizem que uma das coisas que mais é adulterado agora deu uma maneirada, porque o Ministério fica em cima. É o problema do azeite. O azeite está adulterado o tempo todo e os fiscais em cima. Lacram, fecham a empresa, aquela coisa toda. Então, todos esses produtos, quando você vê uma taxa do Ministério da Agricultura, você pode ter certeza que ali o produto realmente tem qualificação. Então, é um trabalho que não para, nem um minuto. Um trabalho É um bonito. trabalho bonito, você E, falou que, tudo agora. e um trabalho que rege toda a nossa saúde, Toda a segurança, nossa toda saúde. a Isso, organização isso, social isso. que a gente está O que vivendo. nós comemos, o que está ali, está carimbado, simplesmente questão de carne, por exemplo. Você não vê naquelas peças de carne que tem aquele carimbo do Uhum. Ministério da Agricultura? Aquilo ali, quer dizer, aquela carne chegou ali, ela foi inspecionada pelos fiscais do Ministério da Agricultura. Aquele animal que está ali, Então, a rede que de já foi funcionários abatido. que esse ministério tem é uma coisa imensa, Tem, porque o o Brasil é Ministério hoje, gigante. me parece, se eu não estou enganado, o Ministério hoje tem em torno de 11 mil funcionários ativos. E todos esses frigoríficos que tem abate, só pode fazer abatimento com o fiscal para analisar o pós-mortem, né? Se aquela carne realmente é para consumo, para consumo ou não. Então é um trabalho muito intenso, muito sério do Ministério da Agricultura. Assim como nós temos o Ministério da Saúde e outros e Sim, tal, sim. né? Então é um trabalho bom. Eu fico assim chateado quando eu vejo muitas vezes dizer que o governo, o governo é isso e aquilo. Não. Entra governo, sai governo, mas a estrutura governamental é nossa, é nossa. E oferece muita coisa ao bolso cidadão. Claro que oferece, não é? Se você vai na farmácia comprar um remédio, você sabe que ali passou, uma Anvisa analisou tudo aquilo ali para você poder tomar aquele medicamento. Você vai comprar uma carne, você sabe que o Ministério da Agricultura botou a mão ali. Você imagina um país com mais de 200 milhões de habitantes se não tivesse ministérios nesse nível. Seria aí um Deus dará. Questão de saúde pública, inclusive, né? Então, você está vivendo intensamente durante a semana o mundo do Ministério da ministério, Agricultura. e aí você vai se divertir no final de semana sendo radialista. É radialista e junto com os artistas, porque eu procuro abrir, do mesmo jeito que abriram portas para mim no rádio, eu abri portas também para artistas. Então, aquela pessoa que está começando e quer alguma coisa, né, chega lá no programa do Francisco Carvalho, que o microfone está aberto lá para vender seu peixe. A única coisa que eu peço é o seguinte: seja uma pessoa de caráter decente, porque senão aí não tem vez. É a única exigência que eu faço. Nós não cobramos jabá, como se diz, naquela jabá. famosa jabá. Aliás, destruiu um pouco a música popular brasileira nos anos 60 e 70, quando apareceu a figura do jabá. Você sabe muito bem o que é a figura do jabá, sabe? Sabe muito bem, né? Se você quiser contar, eu acho que é uma história então a figura interessante. do jabá é o seguinte: antigamente, o cantor, ele chegava numa gravadora, fazia lá um teste, se passasse, a gravadora tomava de conta da vida dele. Então ela ia divulgar o seu disco, né? E também o artista ia divulgar. Mas ela assinava um contrato e tal. Aí a gravadora, principalmente nos anos 70, nos anos 80, né? Simplesmente, antigamente, para gravar um disco, você tinha que ter realmente talento para valer. E depois de um certo momento, o empresariado da área do entretenimento entendeu que bastava pegar um rosto bem bonitinho, cantar lá 2, 3 frases. Não, esse cara é cantor, lançava na mídia, rádio, televisão. E aí o que fazia? Chegava lá, começou assim: no pequeno radialista, te dou um trocado aí pra você tocar a música de fulano. Aí o cara ia tocava. E aí, quer dizer, foi uma coisa assim... Sem uma avaliação, foi uma sem uma qualidade, sem prostituição na música popular brasileira e dos radialistas se vendendo para tocar música de baixo nível. Daí, quando o dono da rádio percebeu que aquilo ali dava dinheiro, não deixou mais o radialista receber aquela propina. A propina vinha para a diretoria da rádio, tá? Porque era grana grossa. Com isso que aconteceu, proliferou o quê? Aquela música lixo,
aquela coisa nojenta, deixando de lado o quê? Grandes compositores, grandes cantores. Quer dizer, então, houve uma prostituição da música popular. Agora já está melhorando um pouco, já está melhorando um pouco. Então, eu digo isso porque na rádio que eu trabalho, jamais fiz isso, a nossa rádio não permite que se faça isso. Apenas o seguinte, alguém está precisando de um apoio, chega, fala com a gente. O que a gente quer é o seguinte, você é boa gente, você é uma pessoa de caráter, tudo bem, nós vamos fazer isso por você. E lá na frente faça por outros. É uma corrente que se soma. Porque do mesmo jeito que eu tive uma oportunidade, eu tenho o maior prazer em dar oportunidade. E de onde vem o nome Jabá? Eu não sei, até hoje. Tinha um camarada que ele morreu e ele era um sujeito muito irreverente, como dizem que eu sou irreverente. Mas não gosto muito da palavra irreverente, porque é ao pé da letra. Irreverente é uma pessoa que faz descaso das pessoas e falta até com respeito. Mas você analisando a irreverência em si mesmo, não sendo ao pé da letra, o irreverente é aquela pessoa que trabalha com cômico e que leva a vida com leveza, E é o que eu faço, então eu sou irreverente. E tem um cara que ele foi irreverente a vida inteira, um grande compositor, um grande cantor, que foi Tim Maia. E me parece que esse jabá veio do Tim Maia, que ele abominava o jabá. Tanto assim que ele criou uma gravadora, que era a Vitória Regia, para fugir disso. dessa E criou-se organização toda que estava Criou-se a gravação independente. Você não sabe, não tem a história? Tem. Da gravação independente. Então ele gravava, ele produzia, e depois ele ia em praça pública ou então num show com os discos para vender os discos. Tá certo? E hoje, nem isso mais está acontecendo, porque vê uma outra mídia, vê a internet. Hoje um cantor, ele nasce no YouTube da noite para o dia. Muito embora seja um sucesso efêmero, mas acontece. E quando o sujeito tem talento para valer mesmo, o sucesso permanece. Entendeu? Agora, por exemplo, eu trabalho algumas duplas. Por exemplo, César Léo Viola, que a sua irmã Mara também trabalha, né? trabalha eles, né? Eu abri as portas. João Paulo Izum, Sandro de Acanga, um nome que já está a nível nacional, né? Fulô Santos, um grande sambista. Tá certo? Então são grandes nomes que tá no rádio, tá na televisão, tá no YouTube, tá no podcast, não é verdade? Eu relutei em vir aqui porque eu não sou artista, eu sou radialista. Então eu falei, Mara, isso aí é para o artista, o podcast deixa para o artista, não para o radialista. Mas ela falou assim, não, mas eu quero que vá. Foi muito bem, então eu vou. Pronto. E não estamos falando coisa do rádio? Estamos falando coisa do rádio. Eu vim aqui pelo rádio mesmo e por você, pela sua simpatia e a Mara também. Nós estamos falando da história do a rádio. história do rádio, é isso mesmo. Isso mesmo. O rádio, quantas vezes o rádio não foi a única companhia que as pessoas tinham? O rádio surgiu na década de 20, né? Pois na década de 20, no governo do Epitácio Pessoa. Uma transmissão no dia 7 de setembro, ele fez uma transmissão com um pequeno transmissor, e dali tinha um médico que estava lá no meio daquilo lá, que era o Roquete Pinto. E ele ficou encantado e ele desenvolveu o rádio no Brasil. Tanto que ele é o pai do rádio, é o Roquete Pinto. E aí nasceu a primeira rádio no Brasil. E interessante, eu moro numa cidade que é a primeira cidade do interior do Brasil que teve a sua rádio. Você sabia disso? Ribeirão Preto? Em 1924, nascia a PR7, que hoje é a Clube. É a Rádio Clube. Tá, a Rádio Clube. Tanto que o ano vindouro, nós criamos um grupo que chama-se Associação dos Amigos do Rádio. Uma colega minha, uma amiga minha, que gosta muito de rádio, ela criou e ela me pediu apoio, eu dei e o negócio aconteceu, nós temos esse grupo. E o ano vindouro, se Deus quiser, a gente vamos tentar não, vamos de qualquer jeito fazer uma festinha para homenagear a PR7, a nossa querida PR7, a nossa co-irmã, pelos 100 anos do rádio em Ribeirão Preto. Quer dizer, então Ribeirão Preto é uma 2024. história... 2024, 100 anos do rádio. É a primeira cidade do interior do Brasil a ter uma rádio, é Ribeirão Preto. Então isso é história, não é verdade? É. E hoje, nós não conseguimos ver o Brasil sem rádio. Dá para ver? Não dá, Não né? dá para conceber? Não dá. Eu morava no Nordeste, eu me lembro muito bem. Eu ouvia, né, a Rádio Record de São Paulo, a Bandeirantes, né, a Globo,
a Rádio Nacional, aquela coisa tão distante. É tanto que quando eu cheguei em São Paulo, a primeira coisa que eu quis conhecer foi a Rádio Record de São Paulo e a Bandeirantes. A Record de São Paulo, na época, ficava lá na rua Radiantes, número 713, onde eu conheci um grande radialista, que foi o Zé Bete. Já ouviu falar do Zé Bete? Não, esse não. Zé Bete foi o maior radialista na área sertaneja, foi esse camarada. E depois eu fui conhecer na rua Radiante de São Paulo, no Morumbi, a Rádio Bandeirantes de São Paulo. É uma paixão. A rádio é uma paixão para mim. Eu faço rádio não para ganhar dinheiro, mas por prazer, eu faço por prazer. Agora, para ter tudo isso, não é simplesmente gostar, tem que estudar, né? Sim, não. É preciso, Tem que porque ler eu acho muito que para você, poder você construir quando aí coloca, você é psicóloga, né? Ou é psicanalista, você sabe que conversar com as pessoas é muito sério a palavra, inclusive é coisa bíblica, né? Jesus já tinha dito, né, deixou dito que aquilo que entra pela boca não faz mal, não. Agora, o que sai pela boca muitas vezes é um mal terrível. Agora, é igual antes de começar o programa aqui, nós estávamos falando sobre isso, não é? Se você pega um idiota e entrega um microfone para ele, uma coisa de louco, porque tudo que ele disser vai ser absolvido. De um jeito ou do outro, o mal vai ser absolvido, como também o bem, não é? Vai ser absolvido. Então, o rádio, antes de tudo, é cultura. Você consegue dar cultura às pessoas através do rádio. Então, eu faço rádio não com a intenção apenas de levar a alegria da música, mas levar informações, tirar dúvidas. Isso é o legado que eu, Francisco Carvalho, quero deixar para as pessoas. Eu consegui fazer o bem através da informação. E, com isso, também divertir as pessoas. Isso é o Quanto que a pós-graduação te ajuda a pensar assim e a buscar? Olha, veja bem, eu estudei Ciências Econômicas, depois eu fiz a Faculdade de Recursos Humanos e depois eu fiz uma pós-graduação em Gestão Pública. Existe uma diferença muito grande entre o curso superior, propriamente dito, e uma pós-graduação e um doutorado. Porque no curso propriamente dito, você está aprendendo ali matérias. Você não está, como se diz, engolindo pensamentos, análises. Você tá estudando a matéria nua e crua. Já uma pós-graduação, não. Ali você começa a pensar. Ali você já começa a pensar. Você já não tem a preocupação e a responsabilidade do aprendizado que você já teve naquele nível superior. Então, é uma coisa até mais, vamos dizer assim, até mais suave, uma pós-graduação. Eu senti isso claramente, aonde você realmente, lá dentro dá para você pensar realmente as coisas. E essa abertura do realmente pensar, onde que entra o gosto pela poesia, a escrita? Porque Eu acho que, se tem uma Porque ele é coisa... poeta, gente, ele Se tem... Não, escreve. veja bem, eu escrevo alguma poesia. Eu só poderia dizer que eu sou poeta de verdade mesmo se eu tivesse editado o livro. Já tive... já me chamaram para isso, mas não tem intenção nenhuma. Eu escrevo para mim, e leio na rádio. Mas quando pega uma poesia sua, você escreve, pega, ela lê na rádio, que Sim. ela ganha o mundo Ela com ganha a o mundo. palavra, isso não é publicar? Sim, não. Tornar público? E tem uma escritora e uma poetisa que ela disse uma coisa que eu me agarrei com aquilo ali. Você se lembra muito bem da poetisa lá de Goiás, a Cora Coralina. Cora Coralina, ela tem coisas maravilhosas. Ela veio para o mundo das letras já velha. Porque Sim, em função de quê? Do machismo da vida brasileiro, que ela que viveu, o marido não né? deixava ela se escrever. mexer. E depois de velha, ela começa o quê? Ela botou para fora aquele gosto que ela tinha. Então ela E foi começou contar através da letra o mundo que o ela mundo que via, né? E ela disse certa vez, eu guardei comigo, que ser poeta não é só aquele que escreve. Ser poeta é aquele que engole essa poesia. É aquele que lê aquela poesia. Também é poeta. Eu falei, então se é assim, então eu sou.
Porque eu amo poesia, eu não consigo ver a vida sem a poesia. Porque a poesia, ela é a própria vida, é a essência da vida, a poesia. Está aí, é claro. E você só consegue pensar através das letras. Pense isso. E você é uma mulher culta. Eu estou falando bobagem? Não? A vida só tem leveza se nós entendemos através das letras. E a poesia, ela está no nosso dia a dia o tempo inteiro. Sim. Um tropeçar é poético. A dor é poética. O riso é poético. A poesia pode estar em A qualquer beleza, lugar, né? a poeta tem beleza tudo. é toda poesia. A feiura é poesia, que na realidade não existe feiura. E falando nisso, é como disse Albert Einstein em 1900, que era um jovem, ele numa aula, um professor questionou um aluno, né? Um aluno dizendo o seguinte, ele dizendo para o aluno, você acha que existe a escuridão? Aí o aluno perguntou para ele, e o professor disse, existe a escuridão. Existe o mal? E o aluno, existe o mal. Existe isso. Tá. E aí um outro aluno, que era o Albert Einstein, professor, existe a escuridão? Existe, claro que existe. Não, senhor, não existe a escuridão. Eu lhe provo por A mais B. A luz é real, ela existe. A escuridão não existe. A escuridão nada mais é do que a ausência de luz. de luz. E ele novamente, professor, existe o mal? Existe, você não vê tanta violência por aí? Não, senhor, eu vou lhe provar que não existe o mal. O mal não existe. O que existe é a ausência da presença do bem, que é Deus. Tá? E aí chega novamente, o frio existe? Existe, claro que existe. Não, o frio não existe. O que existe ali é a ausência de calor. Calor a boca do camarada. Então, nós temos a realidade e nós trabalhamos também com aquilo que é irreal. Nós podemos transformar uma mentira, dizendo 10, 20 vezes uma mentira, para transformar ela numa verdade. Então, nós só podemos então entender a vida mesmo é através da leitura, porque uma pessoa que não lê, Cristina, é uma pessoa cega. Ela não tem noção da vida, de nada. Por que é que os grandes ditadores detestam o intelectual? A primeira coisa que faz é perseguir o intelectual. Porque ele não quer o intelectual do lado Não quer a dele. cultura, Ele né? quer gente burra para ele poder dominar. Não é isso? Exatamente. Então, se você... Antigamente, lá no Nordeste, tinha essa cultura de que os pais se matavam de trabalhar para fazer um grande cabedal, como eles dizem, para distribuir para os filhos no futuro. Isso está acabando, porque a grande riqueza é você colocar seus filhos nos estudos e deixar eles voarem. Não é? Então, qual é a grande riqueza então, que nós temos? É o conhecimento. Você pode colocar, você é uma mulher bonita, você pode colocar a melhor roupa que possa ter, o melhor sapato, o melhor perfume, o melhor batom e no melhor cabeleireiro, mas se você não tiver conteúdo, minha filha, você não é nada. Fica só uma casquinha. Uma casquinha. Quando bater um papo com você, que você não for nada, desanima. Agora, claro, o ser humano ele tem essa capacidade de olhar as pessoas sempre pelo lado causa impressão, realmente. É aquela história, né? A primeira impressão é a primeira que fica ali para poder dar o start dentro da agradabilidade nós temos que da entender conversa. que não é bem assim. Então, essa visão da vida, para ela se tornar leve, nós precisamos de ter o entendimento. E o entendimento é através da leitura, é através do livro, é através da poesia que você vai descobrir a vida. E aí a vida se torna leve. Até num momento de dificuldade na sua vida, você tendo um entendimento, você passa por cima com mais leveza. Eu sempre digo, a dor está aí, mas se você tiver um entendimento, você suporta ela com mais leveza. Não é que eu estou acabando com a dor, mas eu estou suportando com mais leveza. E essa é a diferença. De dar recursos para você lidar com aquilo que você está sentindo. Tá.
Então, não só o conhecimento da Eu vou te leitura, contar uma como o coisa. autoconhecimento, Vou que te aí eu contar estou uma coisa. puxando um pouquinho a brasa para minha Eu sardinha, vou né, te contar uma Francisco? coisa, olha o que é conhecimento. Eu, com 13 anos de idade, naquela época que eu estudava interno, um ano depois eu li pela primeira vez um livro que era proibido lá dentro, porque eu estava em colégio católico. Eu li pela primeira vez o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, escondido. Quando me pegaram no fraga, como se diz, quiseram me expulsar. E meu pai era um homem muito forte, falou assim, não, ele não vai ser expulso, porque meu filho tem o direito de ler o que ele quer. Se depois de ler, ver que não é bom, deixa para lá. E aí ele sustentou, e eu não fui expulso, eu saí de lá depois porque eu quis sair. Li. Sou católico, apostólico, romano, mas eu tenho um carinho muito grande pela doutrina espírita. Eu não considero a doutrina espírita uma religião, mas sim uma filosofia, e ela te mostra muitas coisas, me dá respaldo na minha vida para muitas coisas. Para tudo não, mas muitas coisas dá. E ela me preparou. Sabe por quê? Eu tinha... Adorava minha mãe, adoro minha mãe, meu pai, que já foram, meus irmãos. Mas eu tinha uma paixão por meu pai muito grande. Meu pai era o meu herói. Era o meu herói. E eu dizia assim, meu Deus, eu queria uma coisa do senhor. Quando eu queria morrer primeiro do que papai, porque eu não consigo ver papai morrer. Imaginar você sem a E presença aí, dele, né? menina, sabe o que é uma coisa? Um dia, eu já rapaz feito, tomando cerveja com um amigo, eu falo isso para um amigo meu. Sabe o que ele falou assim para mim? Francisco, cria vergonha na cara, se respeite. Você está sendo egoísta demais. Essas palavras desse meu amigo. Você está sendo egoísta demais. Você quer morrer primeiro do que seu pai porque você não quer passar pela dor de perdê-lo. Mas você não está imaginando que se você morrer primeiro, a dor dele é maior do que a tua? Aí eu falei, meu Deus do céu, que burrice essa minha. Bom, e eu continuei lendo a doutrina espírita. Quando... Escondido. Ou você já tinha saído? Não, já tinha saído. Ah, Aí eu tá. li Pensei que já tivesse mesmo, para escondido. valer. Tava fazendo É escondido para ainda. valer. E tem um lance que eu vou te contar no estado de Goiás, que papai tinha fazenda lá, que me aconteceu. E aí, resultado, quando meu pai faleceu, que já há uns 14 anos. Meu pai era um homem muito forte. Meu pai nem tossia, era um homem incrível. Mas depois de velho, ele adquiriu diabetes. Mas ele era um homem muito, muito cauteloso, ele não dava trabalho. Não pode comer doce, não pode alimentar, enfim. Mas o tempo foi passando, a velhice, quase 90 anos de idade, e o diabetes ele vai destruindo você aos Vai poucos. judiando Vai. lentamente, né? E chegou ao ponto de internar meu pai. Então, eu internei meu pai, com 30 dias, meu pai veio a falecer. E quando meu pai faleceu, que eu cheguei no hospital que meu pai faleceu, eu me lembrei do meu amigo e lembrei dos livros que eu tinha lido da doutrina espírita. Eu fui encontrar o conforto na doutrina espírita e sepultei meu pai com toda a dignidade, tranquilo. Eu passei 3 meses, eu não sabia o que era chorar. Porque ele dizia, quando eu morrer eu não quero que chore por cima de mim. E eu sepultei meu pai ali. 3 meses depois, aí eu caí na real e chorei copiosamente sozinho. Limpei minha alma. Então, eu encontrei na doutrina espírita uma fortaleza que me ajudou a suportar. Quer dizer, passei por uma dor, mas uma dor mais leve. Depois passei por outra. Uma irmã minha, a minha irmã mais velha, com 22 anos de idade, tinha recém-formado, feito concurso para a Secretaria da Saúde, já era funcionária. Da noite para o dia, dá uma dor, leva no hospital. O que acontece? Lúpus. 15 dias minha irmã está sepultada. Nossa, tudo rápido, Rápido, assim, né? lúpus, tá. Aguentei justamente porque eu tinha um preparo da alma. Não é que eu deixei de sofrer, mas foi mais leve o sofrimento. A minha mãe faleceu... Conhecimento, não só conhecimento, não só justo, das leituras, justo. mas o Do conhecimento entendimento. daquele teu Primeiro interior. passo, né? Nós não estamos aqui de passagem. Aqui nós temos um tempo. Deus nos dá um tempo para nós construirmos alguma coisa. Então, o tempo é ouro. Nós não podemos deixar para amanhã aquilo que pode fazer hoje. E eu levo minha vida desse jeito.
2016 faleceu minha mãe. Sepultei minha mãe. Mãe, muito obrigado por tudo que a senhora fez. Uma dor, sim, mas uma dor mais leve, uma dor que tem um entendimento. Por quê? Porque eu fui buscar um entendimento através dessa leitura. Em 1957, me lembro disso, 57, foi antes da Copa do Mundo de 58, eu era um garotinho na fazenda do meu pai, em Goiás. E me aconteceu um fato que depois, anos e anos, me aflorou ler sobre doutrina espírita. Nós morávamos numa fazenda de café, e tinha uma outra fazenda de um amigo do papai, chamava-se seu Geraldo Arantes, da família Arantes de Ribeirão Preto, né? Que eu vim conhecer depois. Quando foi um dia, ele passou lá em casa e convidando papai para ir na fazenda, da nossa fazenda lá no meu avô, lá do seu Geraldo Arantes, daria mais ou menos assim uns 8 quilômetros. Convidou o papai para ir no aniversário de uma filha. Papai falou assim: eu vou, sim. Eu vou fazer umas coisas aqui e vou. E eu me lembro que já era quase 7 horas da noite. Papai mandou buscar 2 cavalos, selou 2 cavalos, um para a mamãe, um para ele, e eu fui na garupa do cavalo do papai. Tava aquela noitinha gostosa e fomos. Lembra disso? Nós tínhamos um cachorro branquinho chamado Galáfio, ele foi em frente. Chegamos lá, uma festa de arromba, mas nossa senhora. E eu sempre gostei de doce de leite caseiro. Menina, e eu entrei lá no doce de leite, mas comi doce de leite até. Quando fui lá pelas tantas, papai falou: agora vamos embora. Eu disse: não, dorme aqui. Mas papai falou: não, os cavalos estão aí, já a gente chega em casa e tal. E vamos embora. Era mais de meia-noite. Lua clara, claro que você via tudo. Novamente, mamãe, o cachorro na frente, mamãe no cavalo e nós atrás. Pá, logo chegamos na fazenda. Aí papai falou assim: não esqueça como hoje. Falou assim pra mamãe: olha, vai fazer um café, porque eu não vou nem colocar os cavalos no cercado, eu vou deixar na baia, vou dar milho, porque amanhã eu vou precisar desses cavalos. Então, em vez de eu ir no pasto, eu já vou deixar eles prontos. Aí eu fui com o papai, colocamos os cavalos na baia, ele botou lá o milho e tal, a água. E o papai falou assim: vamos lá pro quarto que eu vou tomar um banho, depois nós vamos tomar café. Fomos. Naquela época, não sei se tinha em outras fazendas. Na nossa não tinha. Não tinha guarda-roupa. Tinha uns varal, como isso aqui, ó, como tá aqui, uns varal, e onde você colocava os cabides com as roupas. E ali, papai, eu me lembro, papai estava tirando a calça, já estava de cueca, e eu sentado na cama, de repente eu olho pro varal de roupa e vejo uma mulher, uma imagem, Cristina. A imagem me parecia a imagem de Nossa Senhora de Fátima, toda de branco, com aquele paninho, e assim, nessa posição. Falei: papai, olha uma mulher ali, mas sem medo, sem nada. Papai falou: onde tem mulher aqui, Francisco? Sua mãe está lá na cozinha. Eu falei: não é mamãe, não. Olha essa mulher. E eu insistia: papai, não estou vendo. Aí eu falei: ali, papai. Quando eu disse ali, papai foi de encontro para tocá-la. Só que quando papai foi para tocá-la, ela deu 2 passos, não deixou papai tocar nada. E aí desapareceu. Desapareceu. E você ficou com essa imagem na sua mente? Fiquei na minha mente. Aí logo mamãe chamou pro café, nós fomos tomar café, fomos dormir e tal. Se foi, vamos dizer, coincidência ou não, naquele tempo o serviço de correio era uma barbaridade, um telegrama para chegar era uma loucura. 3 dias depois nós recebemos uma notícia do falecimento da minha avó, que era a mãe da minha mãe. Eu não tenho a menor dúvida de que ali eu vi e foi uma questão mediúnica. Porque depois eu vim ler, através dos outros livros, que todos nós temos mediunidade. Umas mais afloradas, outras não. Nós temos a mediunidade de ver, tem de sentir, tem uma série de coisas. Então, eu acho que foi no momento que eu era um menino, sem maldade, sem nada, me foi dado essa permissão. Aí você vai perguntar: Francisco, e depois disso, tu viu alguma coisa? Nada. Então, hoje, eu sou católico, apostólico, romano, mas tenho também um respeito muito grande pela doutrina espírita. Mas muito, não é pouca não, muita. E é assim que eu procuro levar a minha vida, com leveza. Quem conversa comigo acha que o Francisco tem problema. Claro que eu tenho problema, claro que eu tenho problema. Tenho um problema sim, mas Deus está me dando a capacidade
de administrar esses problemas sem eu me matar. Então eu trabalho, eu chego na minha casa, vou para uma academia, faço uma academia, faz bem. Quando eu volto, eu tenho duas opções, que eu gosto de tomar uma cerveja gelada, mas muito mais um vinho. Eu amo vinho. Eu Aí pego, vai aguçar o eu pego paladar. eu pego um pedaço de um gorgonzola, que eu adoro, com vinho, tomo uma garrafa de vinho, depois é que eu vou jantar, gosto de ler, né? Vou preparar cada programa meu, eu produzo o programa, só que eu saio muitas vezes praticamente do roteiro, porque eu gosto do improviso. Mas eu tenho que seguir, para mim não ficar às cegas, eu tenho que ter um roteiro. E ali eu sigo. Mas eu produzo meu programa Como bonitinho. é que você cuida desse produzir do programa? Porque A é gente, um é, trabalho pa- é, é, pra- a minucioso, é um gente trabalho de tem. bastidor aí, difícil, né? Você lida com o público. E você sabe que existe vários tipos de público. Na sua clínica, por exemplo, Sim, existe vários tipos de público. sim, E para cada tipo de público você tem um falar. Não exatamente. tem? Então, Agora, o rádio você não consegue fazer isso, porque consegue, minha querida, o consegue, sabe por rádio é quê? público, né? Assim, Não, viraliza. mas com o passar do tempo, você tem um programa de rádio, por exemplo, o meu programa de sábado, e eu até comentei com a minha mulher certa vez. Interessante. Eu faço do mesmo jeito, mas o programa do sábado é diferente do programa do domingo. Aí eu fui ver o porquê. Hum, O porquê. O programa do sábado, ele tem mais uma conotação mais de informação, mesmo sem ser jornalístico, mas tem um cunho jornalístico. À medida que eu entrevisto uma pessoa com assuntos, por exemplo, amanhã eu vou tratar do racismo estrutural e também do grau de endividamento que tem essa lei nova. Quer dizer, isso é matéria para jornal. É um programa jornalístico. Eu vou fazer uma entrevista com dois especialistas. E, claro, e tem a parte musical, tem informações mais, curiosidades. Já o programa de domingo, então, tem aquele público seletivo para aquilo ali. Já o programa de domingo é um programa debochado, irreverente mesmo, e eu faço. Por quê? É um programa muito leve, o programa de domingo. Por quê? As pessoas estão em casa para comerem juntas, mulher com marido, namorado com namorada, família, amigos, aquela coisa toda, ou vai comer em casa, ou vai comer em restaurante, aquela coisa toda, estão ali se preparando para a segunda-feira. Então, é um público que está com uma intenção de apenas relaxar. relaxar. Você falou tudo agora. Então, esse público, a visão desse público é diferente da visão do público do sábado. Sábado quer A se informar. partir disso, a partir dessa informação que eu já captei, é que eu produzo o programa de sábado e produzo o programa de domingo. Tanto que no programa de domingo, eu não tenho entrevista desse naipe, dessa coisa forte. Entrevista com Não, personalidades, não, temas que não. mexem com a Não. Por exemplo, sociedade. eu agora, devido à sua irmã, eu gosto muito da sua irmã, uma pessoa realmente muito capacitada. Prova que ela deu o que foi, no final do ano ela fez uma festinha minha lá, e eu falei, puxa vida, eu posso dizer para ela, pode fazer isso, eu vou me deitar e só vou lá, porque ela é muito competente no que Sim, faz. extremamente E cuidadosa. aí e ela foi lá na rádio lá, e o que eu fiz? Eu dei para ela meia hora de programa, para ela divulgar, vamos dizer, que aí é a parte musical, divulgar a parte musical, ou então o que ela vai fazer ou está fazendo. Foi um sucesso tão grande as pessoas ligando, eu falei, meia hora não dá, agora é uma hora. Ai, que legal, que Então gostoso. eu entro meio-dia, com o pessoal brincando, e é aquela coisa Isso no toda. domingo. No domingo, é tão relaxante o programa que eu procuro saber o que a pessoa está comendo naquele dia, o que é, tá entendendo? E o porquê daquela E tem a comida. interação, o E aí pessoal vem interessar, devolve, hoje né? eu fiz um bacalhau e tal. Eu falei, e aí, tem vinho? Ah, não tem, da próxima vez me convida que eu tô indo. E Ah, aquela coisa, e vai, aquela coisa. Então, é completamente diferente. É um público diferente. Tá certo? Então, a partir disso, então, eu faço, então, aí eu produzo o programa dessa forma. É desse jeito. É igual podcast seu. Por aqui vai passar milhares de pessoas. sim. Cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem um Tem certo um mundo grau de conhecimento. diferente.
E você é a mediadora de tudo isso. Você é a grande comandante. Você é que vai dar o norte da coisa, como você está dando aqui para mim. E Não sei se eu estou falando demais, hein? Não, Não? não. Mas a questão é exatamente essa, né? Você tem noção a quantidade de pessoas que você interfere? Como você pode mudar a vida das pessoas sendo um radialista e a tua palavra, aquilo que chega no O mundo, rádio, né? o rádio, se você falar em termos regionais, quando eu estou no rádio, nós estamos falando aí para um público de em torno de 3 milhões de pessoas, Exatamente. tá? Olha quantas pessoas Para a região. que você pode Mas quando interferir, eu né? abro o programa, né, eu sempre estou dando o bom dia ou boa tarde Ribeirão Preto, boa tarde região, minha chamada é essa. Boa tarde São Paulo, bom dia, boa tarde Brasil. E é um mundo afora. Por quê? Através hoje dos apps, hoje a internet, nós chegamos em Em qualquer lugar do qualquer mundo. lugar do Brasil. Um dia desse não, uns 3 meses atrás, eu recebi uma ligação do Canadá, de uma pessoa da região de Ribeirão Preto que estava fazendo um intercâmbio na língua. Ah, que bacana. Eu estou ouvindo, eu falei, vem cá, me diz uma coisa. E o som? Perfeito, perfeito, estou matando a saudade. Então você vê que é prazeroso isso. A Sim. gente está levando alegria para as pessoas. E eu também, isso as pessoas acham, por exemplo, domingo passado eu fiz 7 horas de programa. De meio-dia às 7 da noite. Por quê? Porque tinha jogo no sábado e eu faço um programa de seresta. Então, tá. aí o diretor da rádio falou assim, Francisco, se você quiser fazer as 2 horas, emendar de 17 a 19, você sabe, eu falei, bom, se a garganta aguentar, eu vou. E fiz. E cheguei em casa, olha, não tive, porque quando a gente faz com satisfação, eu não vi o tempo passar. Foram 7 Prazer, horas né? de programa, as pessoas ligando e eu atendendo a todos, entendeu? É muito prazeroso, é muito prazeroso. A mesma coisa, isso aqui você considera o seu podcast uma coisa trabalhosa? Não, Não, dá dá trabalho. trabalho, mas é um trabalho, A a tua gente faz com recompensa... muito carinho, muita Eu estou vendo dedicação. aqui a sua perfeição, você mais o nome dele? Marcelo, Marcelo, aí para que eu esteja aqui bem à vontade. né? Agora me dá muita satisfação poder receber, conversar, conhecer esses mundos todos que eu estou conhecendo, né? E quanto de informação que a gente pode dar para essa pessoa, Sim. Então, né? a gente está levando alegria para a pessoa, nós estamos levando informações que talvez as pessoas não saibam, curiosidades também, que as pessoas não sabem. E o que é importante, acho que você falou uma coisa que eu acho muito importante: conhecimento. Conhecimento. A gente buscar conhecimento de fontes confiáveis, Sim, bons livros, sim. boa leitura, buscar ter uma cultura maior para a gente poder ter a conexão Sim. com o nosso interior, daquilo que a gente está lendo, e Sim. é isso que vai fazer o crescimento e a gente ser uma pessoa agradável, de ser uma pessoa interessante de conversar, de poder estar vendo, vivendo e estar evoluindo enquanto sociedade, né? A falta de conhecimento é uma coisa que cega as pessoas. Não vou dizer o nome aqui do político, porque o Não, nosso não papo é, aqui é muito não é, legal. não é isso a Mas nossa ideia. um cidadão no estado dele, recentemente, foi chamado para participar de um ato aonde uma poetisa de uma determinada cidade dele estava ali. E não foi maldade dele, mas a ignorância dele foi tanta que ele perguntou se ela trabalhava naquela rádio. Ele não sabia quem era, com quem estava falando. Imagina uma coisa dessa, ô Cristina. Uma pessoa pública, uma poetisa renomada, e ele achava que ela era funcionária da rádio. É triste um negócio desse. E quando você está ali na função de poeta, você não publicou como se assim, não Não, eu tornou... escrevo, tem um calhamaço É, escrito. você não publico. publicou Não. escrito impresso. É. Você publicou a tua poesia através da rádio. Sim. E as pessoas pedem, e eu mando. Isso. Como é que você se sente de não ter assim o reconhecimento ou ter o reconhecimento seguinte, como eu poeta? sempre imaginei isso. Você é que vai responder para mim. Se bem que eu não gosto disso, eu não posso passar de entrevistado a ser entrevistador. Não, aqui é papo. Aqui papo. não é entrevista, é um Mas papo cabeça, papo. um papo gostoso. Então é o seguinte, veja bem, se eu estou errado ou se estou certo, você vai me corrigir.
Você tem dentro de si uma coisa boa. É boa, ou ruim, está dentro de si. Sim. Se você extrapola essa coisa boa ou ruim, vai ter um resultado. Sim, vai ter uma reverberação daquilo que você está Então, colocando o para que fora. adianta um poeta ter as estrofes mais bonitas do mundo e ele cultua para si e ninguém sabe disso? Ninguém vai saber que existe isso, essa beleza. Você tem que botar para fora, para outras pessoas lerem e tirar suas conclusões dessa beleza. Agora eu vou te pegar. Aí, o seguinte, eu vou terminar. Tem um nordestino, ele foi embora antes do tempo. Antes do tempo, que é um cearense chamado Belchior. Você gosta do Belchior? Sim, tem Grande poesias Belchior. maravilhosas dele. Eu amo a obra desse cara. E tem uma frase de uma poesia que eu digo o seguinte: ele não compunha música, ele compunha poesias para musicar. Certo? E tem uma estrofe de uma música dele, né, de uma poesia, que diz assim: viver é melhor que sonhar. Guarde isso. Eu vou repetir 2 vezes. Viver é melhor que sonhar. Viver é melhor que sonhar. Por quê? Claro, tudo que existe aqui é em função de um pensamento que você exteriorizou, esse pensamento, e ele tornou-se real. Não é verdade? Tudo que você quer fazer é fruto de um sonho. Não é? Então, sonhar é importante, não é? Mas muito mais importante é você transformar esse sonho numa realidade. Conquistar. Então, eu sou adepto disso. Viver é melhor que sonhar. Então, agora eu vou te dar um beliscão. Sim, senhora. Você. Cadê, então, a publicação escrita do teu mundo? Você publicou verbalmente. E por que não? Egoisticamente, tá guardando para você e não poder deixar ninguém ler aquilo que você eu faz? tinha certeza que você ia me fazer essa pergunta. Acredita? Sim, lógico. Tinha certeza Como é que um poeta escreve um monte, põe na pastinha, põe debaixo do braço Ribeirão Preto, e esconde, não põe para ninguém? Ribeirão Preto tem um clube, que é o clube dos poetas. E a minha mulher é professora aposentada, aposentou-se jovem, a minha mulher. Ela deu muitos anos no SESI, aula no SESI. E ela hoje está fazendo parte do grupo do poeta. Eu não tenho ido porque as reuniões têm acontecido, que eu estou na rádio aí, sábado e domingo. Mas eu pretendo ir qualquer hora lá. E já fui convidado como se diz? A editar, publicar um livro. E vou, talvez, se Deus quiser, inclusive amanhã vai ser uma maratona para mim, porque eu vou entrar na rádio 12h30, e você deve conhecer um professor renomado lá em Ribeirão Preto, que é o professor Gilberto Abreu. Já ouvi falar. Famoso Gilberto Abreu, uma sumidade. Já ouvi falar. É um grande escritor, um grande poeta. Ele é mineiro, de Passos, Minas Gerais, onde eu trabalhei 5 anos, como gerente do Banco do Ministério da Agricultura. E ele fez a carreira dele todinha em Ribeirão Preto, tanto que ele tem um título de cidadão ribeirão-pretano. E ele está lançando 2 livros, e ele me convidou. Ele esteve no meu programa, inclusive, a semana passada, e eu vou retribuir essa visita que ele fez no meu programa, indo nesse lançamento do livro dele. Então, eu tenho certeza absoluta, e na Feira do Livro, que já começou dia 12, vai até o dia 20, até um grande poeta está aí, um dos maiores poetas do mundo é o Mia Couto. Já ouviu falar no Mia Couto? Sim, sim. Um moçambicano, né? Moçambicano. E tem coisas maravilhosas. Maravilhosas. Aí ele escreve como nunca, nossa senhora. Uma sensibilidade tanto romance de como expressar a poesia. alma. Demais. Eu considero hoje ele um dos maiores poetas do mundo, é o Mia Couto. Vai estar lá. E eu quero ver nesse dia se eu consigo lá assistir a palestra dele. E a Feira do Livro, os dirigentes da Feira do Livro, eles têm uma preocupação em divulgar, vamos dizer, os valores da terra, da região. Então tem um stand de livros só dos ribeirão-pretanos e de cidades vizinhas. Então vai ficar faltando do Francisco, quem sabe né? 2024, na Feira do Livro, eu vou dizer assim, Cristina Faria,
Você é Faz minha, favor de vir aqui você que é eu minha quero ver. convidada. Quero ver você na lista Quem ali, sabe, quem na sabe? fila para pegar autógrafo. Deus está preparando isso aí, tá certo? Vou estar lá na fila para pegar autógrafo Não é? no É, eu livro. vou te olhar, tá bom. Ah, o beliscão dela deu Ah, certo. deu certo, deu Mais certo. uma É, que está mas beliscando. sim, eu já tenho matéria hoje que daria 2 livros. Tem. Eu tenho um material, inclusive, de quando eu era um moleque, 15, 16 anos, e fui guardando. De vez em quando dá saudade, eu leio, releio, leio, releio. Falar ler, releio. Eu, com 14 anos de idade, eu li um livro, eu acho que você já leu, com certeza, você é uma mulher intelectual, leu sim. Você já leu Machado de Assis, já, com Sim. certeza. Agora, eu já li vários do Machado de Assis, mas o livro paixão da minha vida chama-se Dom Casmurro. Ah, o ícone, né? Li O com 14 anos de ícone. idade e até hoje, eu tenho uma dúvida cruel, minha querida. Sabe de quê? Ah. Será que Capitu traiu Bentinho? Olha, essa dúvida não é sua. Não é? Essa, Será? essa é a grande A dúvida grande da dúvida. humanidade do Então, Machado de Assis, né? será que Capitu traía Bentinho com Escobar? Não é? Eu li com 14 anos, claro, 14 anos, é um adolescente. Uhum. Claro que eu não ia ter o entendimento de interpretar, vamos dizer, um Machado de Assis. Mais para frente eu reli, mas reli pela curiosidade, porque apesar de 14 anos, me deixou a dúvida. Será que o Bentinho foi traído ou não foi? Ou era coisa da cabeça do Bentinho? Li, quando eu li de novo, falei, não, esse Bentinho, esse cara é doente mental. A Capitu é uma mulher muito séria, Escobar gente fina, isso não aconteceu. Depois li de novo, me volta, não, com licença da palavra, era um tremendo de um coitado. De um coitado. Era Olha, traído mesmo pelo seu melhor amigo. Ah, Bentinho, não queria ser você. Não queria estar na sua pele. Aí eu volta a quero ler ler de de novo. novo. Aí, um tempo desse, eu li um comentário de um escritor norte-americano que ele trabalha a obra dos poetas da América Latina. E ele diz o seguinte: o grande segredo do Machado de Assis está além da sua profundidade, da sua alma, é justamente deixar que o leitor descubra aquilo que talvez ele nem queria dizer, mas Ele busca a alma do leitor. do leitor, tá? E eu Ele falei, busca rapaz, a não é alma do fantástico leitor. isso mesmo? E se você pega outros livros Do Machado de do Assis. Machado de Assis, você vai encontrar isso. Quer dizer, Exatamente. ele quer que você pense com ele. Ele busca a alma do leitor, Buscar o bom do leitor, não é para não verdade? ficar sozinho. Tem grandes escritores, grandes poetas, por exemplo, lá no sul do país, eu sou apaixonado por um cara que já foi embora, que é o Mário Quintana. Outra Mário Quintana, né? mente Gosto muito do brilhante. Mário Quintana quando ele deixou escrito o seguinte: ser bom. Ser bom de tudo. Quer dizer, não é ser bonzinho, mas seja bom de verdade. Mas não seja tolo. Quer dizer, ser bom não é ser tolo. É limite. É limite. Né? O Fernando Pessoa, o português, N poesias, mas só aquela estrofezinha que ele diz assim: tudo vale a pena quando a Quando a alma. alma não é Para mim pequena. já diz tudo, já disse tudo. E nós convivemos, Cristina, com pessoas de almas pequenas. E convivemos também com pessoas de alma grande. E temos que ter a flexibilidade de De acolher os dois, entender, de e de entender os dois entender, e de mundos. entender. Isso. Essa é a versatilidade do poeta, né? Sim. Poder olhar o mundo, ser tocado pelo mundo, Entender. da alma grande, da alma pequena, da noite bela, Sim. ou da tempestade que dá medo, né? Dos trovões que vão fazer, ser tocado por isso e poder transformar em palavras, em poesia. Essa é a grandeza do Não poeta, é? né? É isso mesmo. E o brasileiro, na realidade, ele é um sentimental. O brasileiro, ele comunga muito com a poesia. E outra coisa que está me chamando a atenção: o brasileiro está lendo. Eu até fiz essa pergunta ao professor Gilberto Abreu. Ele falou assim: apesar dos pesares, o brasileiro está lendo.
É uma pena, até ele comentou, e eu falei, é uma verdade mesmo, né? Nós temos duas grandes livrarias no Brasil que está desaparecendo. Ai, Uma, a tá. Livraria Saraiva, Saraiva, e a outra, quando eu Pessoa. morava em São Paulo, que é a Livraria Cultura, que ficava lá na Avenida Paulista. Gente, é um desserviço à cultura do Brasil o desaparecimento de livrarias desse nível. Graças a Deus, em Ribeirão Preto, nós temos uma grande livraria que atravessa, eu não sei se você já esteve lá no Ribeirão Shopping, Sim. né? É muito importante. Uma cidade que lê é diferenciada, né? Eu não sei aqui em Rio Preto quantas bibliotecas deve ter, mas eu acho que o prefeito, um secretário de Educação, secretário de Cultura, tem que investir nisso aí, tem que ir atrás do empresariado, tem que ir atrás da iniciativa privada e dizer, quiçá, qualquer cidade do nível de Rio Preto, Ribeirão Preto, que cada bairro tivesse uma biblioteca. Quisera, para fazer as pessoas lerem. Porque somente através do conhecimento é que nós vamos mudar o mundo. Nós só mudamos o mundo através do conhecimento. Para você ter ideia, o Brasil hoje, através da Carta Magna de 1988, destinou um volume de 32% do orçamento da União para quê? Para educação. Só que tem um detalhe. Você pergunta assim, Francisco, como é que você vê, pelo que você estuda, pesquisa, a educação no Brasil vai mal ou vai bem? Não vai bem. Principalmente no ensino fundamental. E que é a base, você é uma estudiosa, é a base de tudo. É a base de tudo. Eu estava lendo um dia desse uma coisa que me deixou estarrecido. Uhum. Dos alunos que entram todo ano na faculdade, 50% abandonam os O estudos. curso Abandonam por duas situações. Ou é porque não tem recurso financeiro, tem que porque trabalhar a maioria vai para a universidade particular, não particular. tem como pagar, e a média dos estudantes é de 3 a 4 salários mínimos de rendimento, não tem. E agora, quando o governo joga recurso, financia e ele vai estudar. Mas o grande problema, eu não fiquei estarrecido com isso, não. Eu fiquei estarrecido é o seguinte, largam, porque quando chega no meio, não consegue acompanhar, porque não tem a estrutura que era para ter lá de baixo. Lá de baixo. E o professor lá, ele não está lá para fazer remendo, não. Eu estou aqui para te dar aula, que eu sei que se ele vai... Se tem um buraco, corre atrás para Não, tampar. se ele vai, por exemplo, um enunciado de um problema que exige que o aluno entenda de uma regra de 3 simples, ou então de uma equação do primeiro grau ao segundo grau, vai depender para resolver. Se o aluno ali não sabe aquilo, o professor ali não tem obrigação de ensinar para ele a equação do primeiro grau, não. Não, meu amigo, você já devia vir lá sabendo, para você entender. Aí o que acontece? Vem a evasão escolar. Então, quer dizer, o ensino no Brasil não vai bem no ensino fundamental, no fundamental. Então, a gente vê que as autoridades têm que pensar nisso aí, porque Tem sem que ter um pouquinho conhecimento mais nós de não vamos a vontade lugar. política, Hein? né? Hein? Tem que ter um pouquinho mais de vontade Tem política. que vontade política, porque a realidade, muitas vezes a gente tem essa mania de dizer assim, eu não gosto de política. Não, eu digo pelo contrário. Nós temos que gostar de política, sim. Politicagem, não, que é outra coisa. Não, aí Política, nós temos que ser politizados, sim. Porque se você não fizer a boa política, vem um malandro vai fazer por você. E você não pode dizer nada. isso aí a base é a boa cultura, a boa É leitura. cultura. Então, agora, uma pessoa que é bem instruída, ele sabe escolher, ele passa a fazer parte da sociedade como um todo, porque a gente tem uma mania de cobrar. Mas a gente devia perguntar assim, mas o que é que eu estou fazendo também? O que é que eu estou fazendo? E eu só estou cobrando. Uhum. Não é verdade? É fácil criticar. É fácil criticar, mas na hora de fazer ou dar ideia para fazer, tem que ter conhecimento, Tem tem que que ter ter conhecimento. cultura, tem que ter uma boa ideia, o Sim. encadeamento, e ter um pouquinho também de visão de consequência. Sim. Né? Não é falar, vou E mudar outra de coisa, forma aleatória. isso é inerente ao ser humano. Nós temos um lado meio perverso de que é o eu. O eu. Nós temos que pensar no coletivo. Nós temos que pensar no coletivo. E a tua função no rádio, você não está ajudando a fazer isso? Mas aí eu acho que eu estou. Eu acho que eu estou. Na hora que você E eu vai. estou lá no rádio. por causa E disso. na hora que você deixa de publicar a tua poesia, você acha que você está? Não, então, aí você já me deu um puxão de orelha.
Eu já aceitei, então, né, já é um fato consumado e eu vou lançar, pode ter certeza. Ah, eu quero E ver, você vai hein? ser a primeira a receber um livro autografado meu, tá bom assim? Nossa, tá vendo? Já, Então tá ó, aí. já ganhei um presente. Então tá aí. Não sei se o presente é bom ou não, mas já ganhou. Tá certo? Então, acho que essa é a questão da gente poder sempre dar um bom exemplo e estar colocando para as pessoas a forma dela pensar, se conhecer Sim, para evoluir. sim. Ter a tranquilidade, ter o conhecimento, ter um vínculo e poder transmitir o amor que tem dentro dela. Acho que esse é o segredo de viver bem, de ser feliz e buscar a Na verdade é evolução o seguinte, humana, quando né? nós vivemos numa sociedade, a sociedade, o mundo em si, ele não é estático, ele é dinâmico. O que é proibido hoje, amanhã não é. A cultura, ela muda. Mas o amor nunca é proibido. É, tá vendo? O amor nunca é proibido. O amor nunca é Eu proibido. costumo dizer o seguinte, eu não sei se eu estou errado. Se eu estiver errado, pode me corrigir, eu aceito. Eu aceito a boa crítica. Eu não aceito aquela crítica que vem para te detonar. Eu vou dizer, meu amigo, vá passear noutra freguesia que meu ouvido não está para isso. Mas se é para me ajudar a melhorar, ô, pode falar. Eu sempre digo que o amor não morre. Não, Alguém disse uma vez para mim, o amor morre. não. E eu fiquei chateado, falei, o amor não morre. Amor não O morre. amor muda de lugar. Mas não sai de dentro da gente. Ele cresce, ele não vai embora, ele Mas sai ele assim. muda de É, lugar. ele sai porque ele vai extrapolando, né? Ele Então, ele vai. muda de lugar, mas o amor continua. O amor não morre. Não, amor não morre. O amor não morre. Né? E tudo que nós temos aqui se você vê o universo, Deus é amor. Não me interessa saber, já me questionei, se Deus é uma figura como nós humanos, como humanos, ou se é algo que não tem forma, não me interessa. Me interessa quando a gente vê um universo desse que a gente não consegue entender que quem foi que fez isso? Ser humano algum tem capacidade de fazer isso? Não tem? Então eu só quero dizer o seguinte, olha, eu não vou explicar o inexplicável. Deus existe, então somente eu aceito Deus. Quando alguém diz assim, alguém já falou para mim, disse que eu sou ateu. E eu disse assim para a pessoa, quando você diz que você é ateu, você está dizendo que Deus não existe. Como é que nós podemos negar aquilo que não existe? Eu nego o que não existe? Você está Duas, negando porque duas, sabe que ele existe. duas negativas é uma Você está positiva, negando né? porque você deve estar com raiva e não quer aceitar que existe. É uma realidade. O Oscar Niemeyer, ele foi um grande brasileiro, Uhum, e foi um grande homem, um grande cidadão, e foi um dos construtores de Brasília, sim. um grande arquiteto. Ele morreu com 104 anos de idade. Eu guardando dele também uma frase, ele no escritório dele, com 103 anos, um ano depois ele faleceu. Um repórter perguntou para ele, doutor Oscar, o senhor com 103 anos de idade já fez tanta coisa, só Brasília, o seu nome está marcado para o resto da vida, e o senhor trabalhando, ele falou assim, o trabalho é a essência da vida, é o trabalho? O trabalho não mata. E aí o repórter perguntou, o que é a vida para o senhor, doutor, com 103 anos? Ele olhou assim para o repórter, falou na hora, a vida não é mais nada, meu filho, do que um sopro. Mas nesse sopro nós realizamos tudo. E aí perguntou se ele era ateu. Ele falou assim, essa pergunta não tem resposta porque o senhor não iria entender o meu eu. Agora, procure ver as minhas atitudes, as minhas reações. E aí o repórter foi procurar o quê? O caseiro dele. O caseiro dele falou assim, aquele homem confia mais em Deus, acredita mais em Deus do que você e eu. Só fez o bem. E quem faz o bem tem Deus dentro de si. Acabou. Entendeu? É isso aí. Gente, olha que delícia um poeta desse jeito. Não é? Poeta não, Francisco Carvalho. Francisco Carvalho, um poeta. Uai, agora vai ter livro até publicado? Se Deus quiser. Se Deus quiser. E eu vou publicar, e eu vou dizer uma coisa para você. E no dia que eu for autografar, você vai em Ribeirão Preto. Vou, com E eu vou todo dizer para todo prazer. mundo, a responsável disso chama-se Cristina Faria, porque muitas vezes, muitas pessoas pediram para me publicar, e eu, não. Mas agora, é um compromisso que eu tenho,
de das pessoas, talvez vão até rir do que eu escrevi, mas o que eu escrevi aí é o que vem dentro de mim, Francisco né? Carvalho, muito obrigado por esse papo maravilhoso, mostrando a importância da leitura e da cultura dentro da construção de um ser humano maravilhoso, né? Se você me perguntasse desse papo, não é entrevista, desse papo, o que que eu e você estamos deixando de legado para as Para o pessoas, futuro, para o futuro, é de que nesse papo todo nosso, de brincadeira aqui, nós estamos dizendo para as pessoas, e você concorda comigo, e eu concordo com você, de que o conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo. É o que nós falamos isso aqui o tempo sim. todo. Conhecimento. Lê, Ler, abre sua mente. conhecer, Você conhecer de fora e liberte-se. conhecer de dentro. Liberte-se da sua ignorância. E aí você vai entender Deus, você vai entender tudo. Não é? Você vai entender o amor também. Pronto, acabou. Muito Tá vendo? obrigado, Eu que agradeço. Francisco. É um bate e volta. Eu fui convidado para dormir aqui no hotel, não dá, porque eu tenho compromisso amanhã. Eu estou indo agora para Ribeirão Preto. Minha casa está aberta lá em Ribeirão Preto para Muito você. obrigado. A sua irmã Amara já faz parte da minha família, está sempre lá na minha casa, lá com o César, da dupla César e Viola. Minha amiga de verdade. Você é minha amiga, conheci a senhora, sua mãe, foi uma alegria. E eu acho que eu criei um vínculo aqui em São José do Rio Preto com a sua família, tá bom? Muito Muito obrigado. obrigado por todos. E obrigado, Marcelo, por ter aturado a gente aí. A gente não, eu que sou de fora. Valeu? Estamos aí. E a você que esteve aqui com a gente, com esse papo maravilhoso, um papo sobre cultura, sobre mundo, sobre amor. Espero você tenha gostado, tenha se sentido tocado do mesmo jeito que eu me senti, né? E adorei estar com você, Francisco. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Agradeço novamente a Patrícia Queiroz, a minha personal stylist lá do Brechó da Chica, que me deixou bonita e hoje eu fiquei me senti bonita por dentro e por fora, Bonito. né? Desse trabalho maravilhoso. Quem não se inscreveu no canal, inscreva-se, deixa seu like, deixa um comentário, gostou do papo? Deixa lá, gostei. O que você quer de mais? Manda para a gente, dê uma ideia do que você gostaria de ouvir, para a gente poder ir atrás de alguém bacana para poder estar respondendo aí a sua curiosidade. Estamos lá no Instagram, Psique_Podcast. E a partir de amanhã, você também pode conferir o nosso podcast em áudio lá no Spotify. Agradeço imensamente a sua presença mais uma vez, Francisco, muito obrigado. Te vejo terça-feira, 19h30, para mais um Papo Cabeça no Psique Podcast.